Aula 112, preparação Enem 2014. Mais uma aula em que vamos resolver um exercício falando de operações fundamentais e também de porcentagem. Para isso, vamos utilizar uma questão do Enem 2003. O tabagismo, vício do fumo, é responsável por uma grande quantidade de doenças e mortes prematuras. O Instituto Nacional do Câncer divulgou que 90% dos casos diagnosticados de câncer de pulmão e 80% dos casos diagnosticados de enfisema pulmonar estão associados ao consumo do tabaco. Isso é, são pessoas fumantes. Paralelamente, foram mostrados os resultados de uma pesquisa realizada em um grupo de 2.000 pessoas com problemas de pulmão, das quais 1.500 são casos diagnosticados de câncer e 500 são casos de enfisema. Com base nessas informações, pode-se afirmar que o número de fumantes desse grupo de 2.000 pessoas é aproximadamente. Temos aqui as alternativas. Vamos à resolução. Então, o problema quer o número de pessoas fumantes. Então, nós temos que calcular o número de pessoas não fumantes de cada um dos grupos. Então, vamos lá, item 1. Primeiro, a pesquisa informa que 90% das pessoas pesquisadas tinham câncer causadas pelo fumo. Então, se 90 tinham câncer causado pelo fumo, isso nos permite dizer que 10% tinham câncer, mas a origem não era o fumo, era outra origem. Então, 10% são não fumantes. Da mesma forma, dos 80% dos casos de enfisema pulmonar eram causados pelo fumo. Também nos permite dizer que tem 20% do restante, 80 para 100 faltam 20, que o enfisema pulmonar não era causado, ou tem como origem o fumo, ou as pessoas não eram fumantes, ou a causa era outra origem. Então vamos calcular o número de pessoas não fumantes de cada grupo. Então, das 1.500 pessoas diagnosticadas com câncer de pulmão, 10% são não fumantes. Então, 10% de 1.500 são 150 pessoas. Da mesma forma, foi diagnosticado que 500 pessoas tinham enfisema pulmonar. E dessas 500 pessoas, 20% eram não fumantes. Ou seja, 20% de 500 é 2 vezes 500, 100 pessoas. Então, nós temos 150 pessoas com câncer que não eram fumantes e temos 100 pessoas com câncer, com enfisema pulmonar, que também não são fumantes. Então, o número de pessoas fumantes entre as 2.000 pesquisadas é 2.000 menos os não fumantes de câncer menos os não fumantes de enfisema pulmonar. Dos fumantes, tirando os não fumantes, nós vamos encontrar o número de pessoas fumantes. Então, 2.500 menos 150 menos 100 é igual a 1.750. Voltando à questão, nós vamos ver que a resposta é a letra E. A resposta é a letra E, 1.750 pessoas.